A paz de Cristo para esse povo abençoado. Só você que é um crente feliz, meu irmão, dá um sorriso aí para quem está do teu lado. Diz aí que bom, que prazer estar aqui contigo para celebrar o Senhor. Quero agradecer ao pastor Vicente pela honra. E falando em honra, me permitam aqui eu fazer uma pequena consideração. Mas nessa semana, na quarta-feira, nosso pastor vai aniversariar. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão, dar um aplauso ao Senhor pela vida dele. Exato. 30 e quantos anos, pastor? O pastor vai para 55 anos e glória a Deus pela vida dele. Como já temos dito, tem sido um presente de Deus para a nossa igreja, né? Aqui em Joinville. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio de podermos estar juntos aqui nesse tempo com a sua família. E na quarta-feira o pastor aniversaria, e no próximo domingo à noite, no culto de celebração, nós vamos render graças a Deus aqui pelo aniversário do pastor Vicente. E quem vai ministrar a palavra aqui, nessa data tão especial, vai ser o pastor Davi, que era o pastor dirigente anterior dessa igreja aqui, tá bom? Então eu quero convidar o povo de Deus para estar aqui junto conosco, para celebrarmos ao Senhor, para também passarmos esse momento aqui e prestarmos a Deus a nossa gratidão pela vida do pastor Vicente, que vai completar aí seus 25 anos de idade. Isso, tá bom? Amém, povo de Deus? Abra sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Meus irmãos, nessa noite, eu não vou falar aqui de coisas incomuns a vocês, mas de assuntos, de situações que nos são corriqueiras, que ouvimos aqui em outros cultos e até mesmo em escola bíblica dominical. Meu objetivo aqui é compartilhar aqui alguns princípios com vocês, de maneira muito simples, de maneira muito objetiva, diante do texto que nós lemos, fazendo uma aplicação prática para a nossa realidade atual, para que nós possamos, assim como diz o texto, que aquele que vencer terá o direito de comer da árvore da vida, que nós também possamos vencer em alguma área da nossa vida, em algum aspecto, em alguma situação, nada de incomum, mas algo que é simples, corriqueiro, prático, mas que muitas vezes precisa ser instigado na nossa mente, no nosso coração, porque diante dos problemas, das adversidades, das situações que nós enfrentamos, muitas vezes a nossa fé ela passa por uma sazonalidade, as nossas convicções muitas vezes são abaladas. Então nessa noite eu quero deixar uma palavra aqui encorajadora para você, para que você possa se utilizar desse princípio e viver essa semana de uma maneira diferente, iniciar esse mês de maio de uma maneira diferente, com uma postura diferente, com um aspecto diferente, para que Deus possa abençoar a sua vida. O texto diz que aquele que tem ouvidos, ouça, e ao vencedor, repita comigo, ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida. Ou seja, o que Jesus estava falando, não só para a igreja de Éfeso, mas também para todas as demais igrejas, está falando aqui no capítulo 2 e capítulo 3, sobre as cartas do Apocalipse, escrita às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Todas elas têm algo em comum aqui, que fala de um aspecto
para aquele que vencer. Em todas elas tem uma condição semelhante. Jesus diz ao final de cada uma delas, ele faz uma consideração para cada igreja, fala aqui dos pormenores, né? E ele termina cada uma das cartas dizendo: ao que vencer, sabe? Aquele que vencer. Por quê? Porque o desejo do Senhor para você, para mim e para toda a igreja é que nos tornemos vencedores. Por quê? Porque quem vence tem recompensa. Quem vence tem galardão. Quem vence, ele chega em algum lugar, em algum objetivo, em algum propósito. Então o que Jesus está dizendo? Para comer da árvore da vida, tem que vencer. Para se assentar no trono do meu Pai, tem que vencer. Para receber um novo nome, tem que vencer. Para receber uma coroa, tem que vencer. Existe aqui uma condição, uma perspectiva, uma promessa. Quem vencer vai receber vitória, vai receber a recompensa, vai receber o galardão. E eu pergunto, quem é que precisa de vitória? Quem é que deseja ser abençoado? Quem é que deseja receber uma recompensa? Quem é que deseja receber 10 milhões de reais? Por que agora foram maiores as mãos do que antes? Então, meus irmãos, o meu propósito é esse: trazer para vocês aqui, dentro de uma visão prática, alguns princípios para que você e eu, porque a mensagem é para mim também, para nos tornarmos vencedores. E eu vou falar de coisas corriqueiras, como disse aqui, e comuns aos irmãos, mas que precisam ser muitas vezes repetidas, porque a repetição, ela é pedagógica, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos direciona, e eu vou falar aqui de acordo com a palavra de Deus. Mas o que significa vencer para você? Vencer nada mais é do que o ato de triunfar. Se tornar um vencedor significa ser triunfante sobre uma situação, sobre uma adversidade, sobre um competidor ou sobre um inimigo. Isso aqui é vencer, ou seja, ser triunfante, triunfar sobre esta situação. E aquele que é triunfante significa dizer que ele foi vitorioso. Então o que Jesus fala aqui no texto de Apocalipse é que aquele que vencer, ou seja, aquele que triunfar, ele vai receber uma vitória, ele vai receber uma recompensa, ele vai receber um galardão. Então, nós vamos tratar um pouquinho disso aqui, de alguns princípios, para que possamos triunfar sobre os diversos aspectos da vida e nos tornarmos vitoriosos. Então, o primeiro conselho que eu vos deixo aqui nessa noite, para que possam se tornar triunfantes ou vitoriosos em algum aspecto da sua vida, é: determine em seu coração aonde você quer chegar. Determine no seu coração aonde você quer chegar. Citei aqui na última escola dominical de domingo passado, a penúltima, uma frase que o primeiro pastor dirigente dessa igreja mencionou e que ficou gravada na minha mente, que é o pastor Almir. Quem tem objetivos bem definidos, chegará a algum lugar, mas quem não tem objetivos bem definidos, talvez chegue a algum lugar. Isso quer dizer que quando você determina algo para a sua vida, pode ser que você não alcance totalmente esse objetivo, mas pode ter certeza de uma coisa: em algum lugar desta jornada você vai chegar. Mas quem não tem esse propósito determinado no seu coração, dificilmente chegará a algum lugar, dificilmente triunfará, dificilmente vencerá, dificilmente se tornará uma pessoa vitoriosa. Veja, para tudo na nossa vida, nós precisamos ter um propósito. Repita comigo: propósito. Repita comigo: para ser vencedor, em primeiro lugar, eu preciso ter propósito.
É um propósito que levará você a uma condição de conquista. É um propósito que levará você a um outro nível, a uma outra realidade. Veja o que a Bíblia Sagrada fala lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, que havia uma guerra por se instalar entre Israel e os seus inimigos. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, haveria ali uma guerra. Você conhece a história. O gigante Golias do povo filisteu se apresenta, e ele, durante um período de 40 dias, ele desafia o exército de Israel para que lhe dessem um homem, para que este lhe fosse por adversário. A Bíblia vai dizer que o rei Saul e o seu exército, eles temeram, eles ficaram intimidados, porque o gigante Golias tinha mais ou menos 2,90 metros de altura, e este homem que levantou-se para afrontar o exército de Israel, durante 40 dias, ele desdenhou da capacidade daquele exército, desdenhou do rei de Israel, desdenhou daquele povo. Ele, na verdade, lançou palavras que levaram aquele exército, aquele rei, aquele povo à vergonha. 40 dias sendo confrontados, e ele dizia: dá-me um homem para que lute comigo. A Bíblia vai dizer que por esta ocasião, Jessé envia o seu filho Davi, para que fosse ter ali com seus irmãos, os seus irmãos mais velhos, para ver como eles estavam, para lhe levar provisões e para trazer notícia ao seu pai. A Bíblia diz que quando Davi chega, naquele momento o gigante Golias se levanta para desafiar aquele reinado, desafiar o exército de Deus, e nenhum dos homens se prontificou. Davi, ouvindo as palavras de Golias, ele disse: o que é mesmo que o rei dará para o homem que vencer esse gigante? E os homens que estavam ali disseram: o rei lhe dará riquezas, lhe dará sua filha em casamento e isentará a casa do seu pai de impostos. Davi ouve essa palavra e isso lhe cai bem ao coração, e ele pergunta novamente: o que é que o rei vai proporcionar a quem vencer esse gigante? O rei isentará a casa do pai deste homem de impostos, ele dará filha de casamento e lhe proporcionará grandes riquezas. Davi disse diante dessa situação: eu estou dentro, esse negócio é comigo. Ele disse: eu tenho dentro de mim algo que me leva a entender que eu posso vencer esse gigante. O que nasceu nesse momento foi exatamente isso, um propósito no coração de Davi para uma grande conquista. Veja, o desafio era grande, o gigante era grande, eram 40 dias de vergonha que o povo estava passando, que o exército estava passando, mas Davi propositou no seu coração, ele determinou no seu coração: eu vou vencer esse gigante, eu vou vencer esse inimigo, eu vou arrebentar com ele, porque eu tenho convicção dentro de mim, que se eu for para cima, eu for para a batalha, Deus vai me abençoar. Porque aliás, Saul, o rei Saul, ele fala para o rei dizendo: quando eu apacentava o rebanho do meu pai, vinha leão, vinha urso, eu pulava no leão, eu pulava no urso, e arrancava a ovelha da boca do leão e da boca do urso, e eu tenho certeza que não será diferente com esse gigante. Ele será como um leão e como um urso, e eu prevalecerei contra ele. O rei Saul libera uma palavra dizendo: vai nessa tua força, vai para cima. Davi nesse momento determinou para o seu coração o que ele queria, e a determinação é algo que está aqui dentro de mim, dentro de você. Já disse numa outra feita que podem tirar de nós
a nossa roupa, podem tirar os nossos bens, podem tirar o nosso telefone, o relógio, o sapato, mas aquilo que está dentro de você, ninguém pode tirar. Quando há uma determinação dentro do seu coração, meu irmão, o inimigo não pode te paralisar, o diabo não pode paralisar, os adversários não podem paralisar, o competidor não pode paralisar. Se existe determinação dentro do teu coração, se prepare, você se tornará triunfante mediante aquilo que te confronta, que te desafia. E eu profetizo, Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas determine no seu coração aonde você quer chegar. Determine no seu coração aonde você quer chegar. Você quer derrotar gigante? Determine no seu coração e Deus vai ser contigo para te abençoar. Pastor, eu quero me tornar um grande empresário, sou apenas um pequeno profissional liberal. Determine no seu coração, vai para cima, faça a tua parte e Deus vai te abençoar. Pastor, eu quero ser um homem de destaque, uma mulher de destaque, eu quero passar num concurso público, eu quero aquela vaga, eu quero aquela condição. Meu irmão, as oportunidades estão aí, o governo está aí, as condições estão aí, nada pode impedir que alguém que tenha determinação no seu coração se levante do nosso meio para se tornar um bom presidente, um bom governador, um bom vereador, um bom juiz, um bom advogado, um bom empresário, um bom pastor. Se você determinar no teu coração, Deus vai dizer na sua palavra que assim como deseja a sua alma, assim acontecerá. E eu profetizo, quer vencer, determine aonde você quer chegar. Você tem que determinar. Determine dentro de você. Eu disse também numa escola dominical que existem 3 classes de pessoas: aqueles que não têm determinação nenhuma e dificilmente chegarão a algum lugar. Existe a segunda classe, que eles até têm algum tipo de determinação, mas nas primeiras conquistas, nas primeiras coisas, elas já se dão por satisfeitas. E existe a classe das pessoas determinadas. Jesus estava falando para a sua igreja em Apocalipse: se vocês vencerem, ou seja, parafraseando o texto, se vocês determinarem no seu coração, lutarem por aquilo que vocês acreditam, nada vai impedir vocês de chegarem no alvo. E quando você chega, tem recompensa, tem galardão, tem vitória. Olha o que o Senhor falou para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Por quê, pastor? Porque no fim de tudo está o melhor estágio para a sua vida. No final das coisas é que há o repouso. No final da sua jornada é que há recompensa. O anjo disse para Daniel: vá até o fim, porque depois repousarás. Meu irmão, o tempo de repousar ainda não chegou, o tempo da recompensa ainda não chegou, o tempo de você colher o que você tem plantado, de repente ainda não chegou, a porta que você espera ainda não chegou, a solução para o problema que você tem ainda não aconteceu, mas eu profetizo: continue lutando, continue caminhando, continue acreditando, continue nessa determinação, e você vai chegar, e Deus vai te abençoar, porque essa é a promessa para a tua vida. Será que você pode ser profeta para dizer para alguém aí: meu irmão, não para não, vai até o fim? Vamos até o fim. Davi olhou o gigante e, diante do desafio, com base na sua determinação, quando o gigante disse: por acaso, quem é você para me afrontar? Davi disse: você pode vir contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, repita comigo: hoje
o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Faz assim com a sua mão, meu irmão, e declare: hoje o Senhor entregará nas minhas mãos a minha vitória. Você pode dizer um amém? Determinação. Você tem que determinar aonde você quer chegar, determinar para você aquilo que você quer, aquilo que você espera. E você também precisa, além disso, meu irmão, fazer a sua parte. Não adianta apenas ter determinação e não fazer a sua parte. A Bíblia diz que Davi já era rei. Davi já era rei. Está ali, no segundo livro de Samuel. Davi era rei, capítulo de número 7. E a Bíblia diz que o profeta Natã libera por parte de Deus uma palavra para Davi, dizendo: Davi, você vai ser muito abençoado, mas eu já sou rei, eu já tive conquistas. Não, mas o Senhor tem mais para você. Não acabou aqui, não é só isso. O Senhor vai te abençoar poderosamente, vai estabelecer uma dinastia. Você terá lugar, meu irmão, aqui o Senhor falando por Natã para Davi, você terá lugar no trono garantido. A tua família, teu filho, aquele que vem depois de você, ele vai continuar no comando. Uma promessa maravilhosa. A palavra foi liberada para Davi. Davi poderia se dar por satisfeito. Eu já estou bem, eu já conquistei, eu já alcancei, eu já sou rei. Mas Deus disse para ele: Davi, não é só isso, tem muito mais, tem coisas maiores, tem coisas mais grandes, tem coisas melhores, tem coisas que você não sabe, que você não pensa, que você não imagina, mas que o Senhor quer proporcionar para você, um nível melhor, uma condição maior, uma estabilidade melhor. A Bíblia diz que Davi recebe a palavra, e de posse desta palavra, ele entra em ação para fazer a sua parte. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é um Deus reativo. Ele reage de acordo com a nossa atitude. Ele lança a promessa, ele lança a palavra, e debaixo desta palavra, debaixo desta promessa, quando nós entramos em ação, o milagre, a vitória, a conquista, o triunfo é garantido. Olha o que Jesus disse para Pedro. Ele tinha pescado a noite toda, não tinha pego nada, estava voltando da pescaria. Jesus disse: lança a rede para esse lado. Pedro obedeceu, e quando ele obedeceu a palavra, a Bíblia diz que a rede veio cheia, quase se rompendo. E aí eu tenho algo para dizer a você. Sabe por que muitas vezes as coisas ainda não aconteceram? É porque você precisa fazer o seu papel, você precisa fazer a sua parte. Quer chegar no nível maior? Estude, capacita, corre atrás, se prepara, estabeleça isso na sua vida e se disponha a fazer a sua parte. A Bíblia diz que Davi recebeu a palavra e ele começou a delinear estratégias. Eu preciso ainda conquistar essa terra, essa outra, aquela lá. E ele foi para a guerra, foi para a batalha, e foi para cima de Filisteu, e foi para cima de Moabita, e foi para cima de Edomita, e foi para cima de Amalequita. E sabe o que a Bíblia fala? Em 2 Samuel capítulo 8, versículo de número 14, que o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ele estava. Pastor, repete que eu não entendi. Eu repito profetizando para a tua vida. Quando você determinar no teu coração, faz assim para receber, e quando você partir para a batalha, meu irmão, em tudo que você fizer, Deus vai te dar êxito, vitória, e coisas maravilhosas e extraordinárias vão acontecer. Eu profetizo: se prepare, porque você vai ser levado a um tempo de conquistas maiores e melhores do que você tem tido. É maior e é melhor. Primeiro conselho para se tornar triunfante: determine o propósito no teu coração e faça a sua parte. Em segundo lugar, para que nós possamos ser triunfantes,
nós precisamos empregar sacrifício. Está aqui. Não adianta determinação, não adianta planejamento, se não houver sacrifício. Amém? Amém? Sacrifício, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é sofrimento, não é dor, mas o significado real de sacrifício é abrir mão de algo que é bom para se alcançar algo melhor. Repita comigo: sacrifício. Vamos lá, sacrifício é abrir mão de algo bom para alcançar algo melhor. Pergunto: ficar descansando em casa num domingo à noite é bom ou não é bom? Vamos ser sinceros, é bom ou não é bom, irmão? Bom ou não? Tem um monte de gente que diz que não, mas é bom, pastor. Agora, entenda isso aqui. Você está abrindo mão do seu conforto de casa, que é bom. Sai da sua casa, está fazendo um sacrifício. E você vem para a casa de Deus, abrindo mão de algo que é bom, para alcançar algo maior. Meu Deus, quem pode entender e dar glória a Deus? Isso quer dizer que, nessa noite, você não vai sair daqui de mãos abanando, meu irmão, tem algo tremendo e maravilhoso da parte de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque existem coisas que só são liberadas na casa de Deus. A bênção, a vida é para a tua vida nessa noite. Então o sacrifício é abrir mão de algo bom para se alcançar algo melhor. Permita-me ainda explicar. Para quem é alemão aqui, banoff, é bom ou não é bom? É maravilhoso. Até para brasileiro. Por quê? Tem doce de leite, tem aquele negocinho de banana. Eu estava vendo passar na televisão ainda, irmão, aí que... Só que quando você come a banoff, ela não é termogênica. Ela dá uma barriguinha. Então, pode ver que eu estou tentando me policiar, mas não dá, é o doce, irmão, você gosta. Só que quem quer ter saúde, por exemplo, tem que abrir mão daquilo que é bom para conseguir algo melhor. A Bíblia diz que havia uma dispersão espiritual. O povo já não acreditava. A palavra de Deus já não era obedecida. E o profeta Elias chama os profetas de Baal para o monte e diz: vamos ver quem é Deus. E ele faz um desafio: preparem um altar, façam um sacrifício, façam o que vocês querem, e vamos ver quem vai responder. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E o povo disse amém. A Bíblia diz que eles gritaram, clamaram, se cortaram e nada aconteceu. Elias disse: vamos parar com esse negócio. E ele vai lá, repara o altar, você conhece a história, prepara a lenha, prepara tudo certinho, e ele diz: me traz aí uns vasos d'água, cheio d'água, vaso de barro cheio de água. Irmão, nesta época, já não chovia há mais de 3 anos, mais de 3 anos sem chuva, dependiam da agricultura, os animais precisavam comer, havia um momento de muita dificuldade, de muito problema, de muita escassez, de muita fome, além do esfriamento espiritual. Elias vai para o monte e diz: me traz aqui os jarros cheios d'água. E água naquela época valia mais do que diamante, mais do que ouro. Mas ele disse: tem que ter sacrifício, porque se não tiver sacrifício não tem resultado. E a Bíblia diz que Elias despeja alguns jarros de água em torno do altar, e o faz novamente, a ponto do altar ficar totalmente encharcado e a água transbordar. Alguém poderia dizer: por que estamos colocando fora toda essa água? Mas Elias estava ensinando um princípio. O princípio era este:
se nós não abrirmos mão de algo que é bom para nós, jamais alcançaremos aquilo que é melhor. A Bíblia diz que a água foi derramada, e ele faz uma oração, e quando ele ora, o fogo desce, e quando o fogo desce, ele consome todo o holocausto, e lambe toda a água do altar. E a Bíblia diz que depois disso, mataram os profetas de Baal, e Elias, descendo do monte, ele manda um recado para Acabe: vai, coma, beba, desce, corre, porque vem uma abundante chuva. Vem aí uma abundante chuva. E o texto vai dizer que Elias vai para a oração, e ele manda verificar se tinha alguma nuvem no céu, não tinha, e manda novamente, não tinha, e manda novamente, não tinha, e de repente vem a notícia: meu Senhor, tem apenas uma pequena nuvem, algo insignificante, algo totalmente incoerente com a realidade com a qual eles precisavam, que era chuva, que era água, para que a situação de miséria, de fome e escassez se acabasse. A Bíblia diz que o profeta olha, e ele vê, aí está o sinal de Deus que nós precisávamos. Aquela nuvem cresceu, e de repente o céu escureceu, e desceu uma abundante chuva sobre a terra. Por quê, pastor? Porque um sacrifício foi feito no altar para que a chuva descesse. Deixa eu me utilizar desse princípio para falar algo a você. A água era boa. Alguém poderia dizer: não desperdiça o que está no jarro, porque pode matar a sede de alguém. Mas Elias disse: se não houver sacrifício, não haverá resultado. E aqui tem uma palavra profética de Deus para a tua vida. De repente a situação tem sido contrária, de repente você não tem alcançado o que você espera, você está lutando, você está se sacrificando, você não vê solução nem de um lado e nem de outro, mas de repente Deus mandará um pequeno sinal, será como uma pequena nuvem, mas essa nuvem vai derramar muita chuva sobre a tua vida. Vem resposta de Deus para o teu sacrifício. Não pare, não desista, porque tem vitória chegando para a tua vida, diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Aleluia! Eu posso ver pela fé uma pequena nuvem que está vindo sobre você, sobre a minha vida, sobre essa igreja, e a hora que chover, meu irmão, ninguém vai nos segurar, vai virar, vai acontecer, a realidade será outra, e o nome dele vai ser glorificado. Quem pode aplaudir, aplaude e adora o Senhor. Se não tiver sacrifício, não haverá resultado. Quantos ainda querem ser vencedores? Determine no seu coração, faça a sua parte, empregue sacrifício, e você vai chegar no lugar que você precisa. Em terceiro lugar, nós temos que triunfar sobre um inimigo silencioso, mas que tem a capacidade de lhe arrancar as forças, que tem a capacidade de diminuir a sua fé, que tem a capacidade de tirar você da vontade de Deus, que chama-se intimidação. Um inimigo silencioso, que é capaz de fazer com que seja colocado a perder tudo que você tem construído, tudo que você tem planejado, tudo que você tem imaginado. Assim aconteceu com o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho, e atrás vinha Faraó com seus carros e cavalos, e de outro lado terra de filisteus. Eles não conseguiam enxergar uma saída. Por quê? Porque para nós, muitas vezes, nós somos influenciados por aquilo que vemos, ouvimos, e a realidade na qual nós estamos inseridos.
Guarde isso no seu coração. Somos influenciados por aquilo que nós e realidade gera uma influência, e através deste ambiente de palavras que ouvimos, daquilo que vemos e daquilo que vivemos, somos intimidados. E este aqui é um inimigo silencioso que precisa ser vencido. Quando eles estavam diante do mar, diante da circunstância, o povo começou a entrar em desespero. Mas, meu irmão, eu pergunto: você serve a Deus, sim ou não? Então saiba serve a Deus, sim ou não? Sim ou não? Então, meu irmão, saiba de uma coisa: pode ter mar vermelho, pode ter Faraó, pode ter caminho por terra de Filisteu, mas Deus sempre lhe dará uma porta de escape, porque Ele é Deus e vai surpreender você. Sempre haverá uma porta de escape para a tua vida. Pastor, eu não enxergo, o que falam para mim é contrário, o que eu vejo é contrário, e o que eu vivo é contrário. Esse é o cenário do milagre. Se você está nesse momento, neste cenário, mas se você permanecer e vencer a intimidação ocasionada por aquilo que você vê, ouve e vive, Deus vai abrir portas de escape para que você possa passar. Os tempos são difíceis, eu sei, é para vocês, é para nós, é para a igreja, é para todo mundo, mas no tempo da adversidade, a palavra nos garante, nós não mendigaremos o pão. E assim eu profetizo: no tempo da adversidade é que nós vamos crescer, é no tempo da adversidade que nós vamos progredir, é no tempo da adversidade que nós vamos conquistar, é no tempo da adversidade que Deus vai fazer brotar da onde não tem, só para te abençoar e te fazer chegar no lugar da vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu encerro essa palavra dizendo que tão importante quanto termos a determinação do lugar que nós queremos chegar, de que precisamos fazer a nossa parte, de que precisamos empregar sacrifício para que se concretize o que nós desejamos, acima de tudo isso aqui, meu irmão, quando ninguém mais acreditar em você, acredite em você mesmo. Quando ninguém mais acreditar que é possível, acredite em você mesmo. Eu estava vendo uma reportagem ontem de um pastor de uma cidade interiorana, muito pequena, com apenas menos de 200 membros na igreja. Esse pastor dizia: Deus me deu um sonho, e eu sonhava com uma grande igreja, uma igreja grande, uma igreja com galeria, uma igreja gigantesca, e eu dizia para mim mesmo: como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou chegar lá? Mas ele disse para si mesmo depois: eu vou acreditar, porque Deus tem promessa para mim, eu sou servo de Deus, Deus tem algo extraordinário. E a reportagem diz que o pastor acreditou, e ele não só acreditou, mas influenciou os outros a acreditarem, e ele disse: Deus vai nos dar esse templo, nós construiremos, e numa pequena cidade de poucos habitantes, num lugar onde não haveria possibilidade, levantaram um templo de quase 2 milhões de reais, com menos de 200 membros. Sabe o que é isso? Meu irmão, é resultado de quem acredita que o impossível pode acontecer. Essa aqui não era a realidade do lugar, não era a realidade do pastor, e não era a realidade do povo. 5 anos se passaram entre o sonho e a realização. Talvez nessa jornada muitos disseram: não vai dar certo, não vai conseguir, mas eu acredito que esse homem, mediante tudo que passou, bateu no peito e disse: eu continuo acreditando, eu sei que é possível, eu sei que sou capaz, e tudo se estabeleceu conforme desejou o coração dele. Sabe o que é isso aqui? É acreditar quando ninguém acredita, é plantar quando ninguém planta, é obedecer quando ninguém obedece, é fazer o que ninguém quer fazer, é se sacrificar quando ninguém quer se sacrificar.
Meu irmão, eu não tenho outra palavra a dizer senão essa: que Deus vai liberar um tempo de coisas incomuns e sobrenatural para todo aquele que acreditar nesta palavra. É nessa palavra que você vai ter a vitória, é por essa palavra que você vai chegar, é por essa palavra que você vai vencer, é por essa palavra que os milagres se materializarão na sua vida. Nem sempre será fácil. Nesta jornada de vitória, algumas vezes você vai sofrer uma derrota, algumas vezes você vai ficar decepcionado, e muitas vezes você vai ficar chateado, vai ficar triste. Mas independente disso, não pare de lutar, não pare de acreditar, não desista da sua fé, não desista das promessas, não desista do caminho, não desista do Senhor, não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista dos teus pais. Deus está gerando algo novo dentro de você nessa noite, para que você possa, meu irmão, acreditar, para que você possa aprender e se prender e entender que o mesmo Deus que trabalhou por você no passado é o mesmo Deus que continua no tempo presente, e só depende de você. E se você acredita e acredita nessa palavra, se coloque de pé. Se coloque de pé, porque eu quero orar. Se coloque de pé, porque eu quero orar por você.